Com a palavra o deputado Marcel Van Hatta, pelo tempo de até 3 minutos. Presidente, o tamanho da demagogia, da cara de pau do PT é, sim, incomensurável. Vem aqui falar em soberania, em traidores da pátria, logo eles. Mais uma vez nós vemos ameaças de sanções econômicas sobre o Brasil, vindas dos Estados Unidos. E repito o que sempre digo, sou contra qualquer tipo de sanção econômica. Aliás, eu sou contra tarifas. Se eu fosse a favor de taxa, talvez fosse petista. O Haddad saiu do ministério sendo chamado de taxade. Eu sou a favor de liberdade de mercados internacionalmente falando. Agora, senhor presidente, petista não lê. A gente sabe disso, não estuda. Se lesse o relatório que o governo americano publicou, ia entender, Cabo Gilberto, que a culpa das tarifas que os Estados Unidos estão ameaçando impor sobre o Brasil é do Lula. Trata de corrupção o relatório. Corrupção e PT são sinônimos. Corrupção e Lula também. Trata de desmonte da Lava Jato. Está lá no relatório dos americanos. Tem mais, senhor presidente. Censura. O Brasil voltou a ser um país onde se pratica censura. E quem é mencionado na questão da censura? A Suprema Corte, o STF, o ministro Alexandre de Moraes. Então, vamos parar de passar a culpa adiante e olhar para os problemas que o próprio PT e o Lula geram, que o STF gera. Tem que acabar com o Lula e o PT, e o momento é esse das eleições. Tem que fazer impeachment de ministro do STF, e para isso tem que ter um Senado com maioria, para acabar. Agora, nesse meio tempo, lamentavelmente, nós vemos mais uma vez essa ameaça de tarifas sobre o nosso país por culpa, repito, exclusiva do PT. Exclusiva do PT e do consórcio com o STF. E aí, presidente? Acho importante nós lembrarmos que o Brasil tem nessa quadrilha que comanda um discurso hipócrita de soberania. Sabe quem é soberano hoje, lamentavelmente, sobre o território brasileiro? Grande parte das nossas cidades estão dominadas por estes soberanos? A criminalidade, o PCC, o Comando Vermelho, essas são as organizações soberanas. E aí, quando o governo americano corretamente diz que são organizações terroristas, o que o Lula diz, Cabo Gilberto? Não se metam com os nossos criminosos. Nossos criminosos, estou triste. Os nossos criminosos, diz Lula. Olha, por exemplo, para concluir apenas. Não, chega. Para concluir apenas, esse discurso de soberania do PT é mentiroso. Estamos pedindo já há anos, e tentamos aprovar aqui, inclusive o PT não deixou, a nomenclatura de organizações terroristas para o PCC e para o Comando Vermelho. Agora os Estados Unidos fez. Que bom! E as tarifas, vamos trabalhar contra elas, mas a melhor forma de derrotá-las é tirando o PT do poder e fazendo impeachment de ministro Supremo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputada Érica Cocai chegando para a tribuna para fazer a sua manifestação. Será agregado, novo deputado. Cada dia que passa, nós vamos vendo os tentáculos no crime organizado, daquele que acha que pode disputar a presidência da República e que articula nos Estados Unidos ataques ao povo brasileiro. Ataque ao povo brasileiro. É por isso que tarifário já ganhou uma outra denominação. É tariflável. Porque articula para depor contra o povo brasileiro, contra o PIX. Os Estados Unidos
querem acabar com o PIX, porque disputa com as empresas estadunidenses. Aumentou, agora estabeleceu um novo tarifável de 25% nos nossos produtos. É crime contra o Brasil. Crime contra o Brasil. Ao mesmo tempo, não consegue explicar essa relação promíscua e criminosa do senhor Flávio Bolsonaro, ou Tariflávio Bolsonaro, com Vorcaro, no maior escândalo financeiro que esse Brasil já vivenciou. Que história é essa de meu irmão? Que história é essa de conte comigo para o que der e vier? Que história é essa? Que relação é essa? Não explica as suas relações criminosas, espúrias, corruptas, com o Banco Master, ou o dono do Banco Master, vai para os Estados Unidos para contribuir com a construção de instrumentos para os Estados Unidos intervir no Brasil. Aliás, acho que foi ele que disse que poderia ter um navio de guerra aqui no Lago Paranoá, com seus canhões apontados para o Brasil. Aliás, o seu irmão, esse que mora numa casa que dizem que custou 6 ou que custa 6 milhões e que paga por volta de 30 mil reais de aluguel, e que em verdade está nos mesmos espaços daquela produtora que dizem que recebeu dinheiro, mas ela diz que não recebeu dinheiro, mas que ela tem uma relação com o senhor Eduardo Bolsonaro. Disse em determinado momento que bastava um cabo, um soldado e um jipe para fechar o Supremo Tribunal Federal. E me vem aqui estes falar que defendem o Brasil, esses que estão vendendo o Brasil. E eu fico com as palavras do ministro da Fazenda quando diz que o PIX não está em negociação, que o PIX será defendido por um governo patriota, que é o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que enfrenta o tarifaço, que enfrenta os ataques e que diz que soberania, bem como democracia, não se negocia. Os fatos, eles cada dia pontuam mais envolvimento, mais envolvimento. Vejam o que aconteceu ali no município de São Paulo, com a atuação da Polícia Civil do governo de Tarcísio Freitas. Houve um acordo para instalar pontos para assegurar a FAI para as unidades no município de São Paulo, que seriam instalados 5 mil pontos. Foram instalados 1.800 pontos. Ali, um contrato de mais de 100 milhões. 40 milhões para... Deveriam receber 40 milhões, receberam 60 milhões. E vejam, uma empresa pública instalaria e cobraria por cada um desses pontos por volta de R$500. Esta empresa está cobrando R$1.800 por cada ponto. Por cada ponto. Esta empresa, ou este instituto chamado Conhecer Brasil, que há uma investigação de parlamentares, inclusive o parlamentar de Brasília, Bia Kicis, uma investigação do Supremo sobre a remessa de recursos através de emenda parlamentares para este Instituto Conhecer Brasil. Esta Carina de Gama, do Instituto Conhecer Brasil, ela é sócia da produtora que está construindo o filme, que está fazendo o filme. Vejam, os fatos, eles falam por si. Aqui eu escutei um parlamentar dizer: contra fatos não há argumentos. E eu digo: contra fatos não há argumento. Eles não têm como explicar os pés em lama que nós estamos vivenciando. Este grupo, essa dinastia, esse crime organizado que buscou saquear os cofres públicos nas suas relações espúrias com o senhor Vorcaro. Aliás, o senhor Vorcaro foi aquele que destinou milhões
para a campanha de Jair Bolsonaro, condenado e preso, e também para a campanha do seu Tarcísio Freitas. É o mesmo que emprestou um jatinho para um parlamentar aqui desta casa, para que ele fizesse campanha para Jair Bolsonaro, condenado e preso durante o segundo turno das eleições. As coisas se entrelaçam. E nós vamos ver que este povo que quer vender o Brasil, e que diz, não, eu não vou mexer no Pix, mas me lembra, sabe o quê? Me lembra um presidente da República que dizia, eu não vou mexer na poupança, eu vou apenas caçar marajás. E um dos primeiros atos que fez foi confiscar a poupança do povo brasileiro. Aliás, este senhor, esse Tariflávio Bolsonaro, foi o mesmo que disse para Trump, nos ajudem na eleição, porque nós temos as terras raras, colocou terras raras num balcão de negócios para entregar para os Estados Unidos. Aliás, o seu pai bateu continência para a bandeira estadunidense. E no dia que nós tivemos aquele primeiro Tariflávio, o primeiro, nós tivemos aqui os seus apoiadores, os apoiadores de Jair Bolsonaro, condenado e preso, abrindo a bandeira dos Estados Unidos. Nós precisamos, no Brasil, lembrar que este país tem uma imensa potencialidade e que esse país não se ajoelhará para os interesses estadunidenses. E o que nós queremos é que todos envolvidos neste escândalo financeiro, inclusive que envolve o governo do Distrito Federal, até porque Ciro Nogueira também tem suas relações absolutamente criminosas com o Vorcaro. E a governadora do Distrito Federal, bolsonarista, diz que tudo que ela tem na vida deve a Ciro Nogueira. Aliás, Ciro Nogueira aparece de novo, vai aparecer de novo na indicação do secretário, que foi o secretário que firmou este acordo com essa empresa que não tem nem capacidade técnica para poder implementar esses pontos de Wi-Fi em todo o município de São Paulo, ou 5.000 pontos que não passaram de 1.800 pontos. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo que o Brasil está vivenciando. É um escândalo. Não vamos brasileiros, a dor do povo brasileiro, e estão aqui que é trata que poder que é Rusia. Será que eu não falo pelo BRB? Nós mesmos denunciamos várias vezes. E eles, não, eu não sabia. Eu era apenas uma vice-governadora. Ou ela sabia, e eu acho que ela sabia, ou então ela não tem competência para ocupar um cargo público, porque como vice-governadora, de nada sabia, inclusive que nós estamos com um déficit de por volta de 5 bilhões de reais. É isso? Não sabia como estava o Distrito Federal? Nunca viu a dor do povo desta cidade que não consegue uma consulta? É a unidade da federação onde mais se tem tempo para se ter uma consulta de especialistas ou um exame de todo o Brasil. É a pior cobertura de saúde bucal do Brasil. É o lugar proporcional ao número de habitantes com menor cobertura de educação em tempo integral. É o penúltimo lugar em atenção à saúde psicossocial do Brasil, a capital da República. E a governadora nunca viu a dor do povo. E a governadora nunca ouviu falar que havia um profundo esquema corrupto através do BRB, que é vítima deste processo e que diz, eu não sabia. O
ex-governador, disse que nem Pix ele sabe passar. Talvez não saiba passar Pix, mas eu tenho absoluta certeza que receber Pix, ele recebe. Por isso, nós estamos aqui para dizer: viva o Brasil, viva o... Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!